Boa tarde, gente. Tudo bom? De volta às nossas lives. Vamos ver esse pessoal entrando aí. Bem-vindo, gente. Pode ir entrando. Hoje a gente vai falar sobre 4 coisas que te impedem de fazer algo incrível pela sua carreira. E eu escolhi esse assunto pelo seguinte, porque eu tô passando por uma situação que eu realmente precisei colocar a cabeça em ordem, pensar o que eu ia fazer, tive que, enfim, conversar com o marido, conversar com amigos pra colocar a cabeça aí e ver o que acontecia. Então eu gosto sempre de trazer um assunto aqui relacionado com que, enfim, com que vocês, como se fala, com que faz sentido com o assunto que eu trago aqui sobre empreendedorismo materno. E também com coisas relacionadas ao meu aprendizado, com coisas que eu passo e que eu posso dividir com vocês, tá? Só antes dando um recadinho, a gente tava fazendo uma live semanalmente, toda quarta-feira às 8 da noite. E, enfim, a noite é um horário meio puxado pra mim, pra fazer live, então eu quero testar esse horário da tarde aqui, pra ver se vocês topam, se funcionam pra vocês, enfim, se vai ser uma coisa legal. Então vamos lá. Vou contar a história pra vocês que eu tô passando. É um problema bom. E tenho também um outro exemplo pra dar pra vocês, tá? Depois. Mas é o seguinte. A empresa tá indo bem, tá indo legal. E agora eu tô numa situação que eu preciso pensar se eu faço um investimento nela ou não. Pra aumentar ainda mais essas entregas que eu tenho aqui pra vocês, né? E pode parecer que é um negócio simples, mas, gente, eu faço tudo. Eu faço a live, eu edito o vídeo, eu faço a arte. Eu tenho hoje uma pessoa que me ajuda com uma parte, nessa parte dos cursos de divulgação, do lançamento, né, das turmas. Mas ali o operacional sou eu que faço tudo. Então, enfim, o negócio está crescendo e eu estou precisando me dedicar a outras frentes dentro da empresa, ainda relacionado com tudo isso que eu faço. Mas enfim, é um momento de pensar. E eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho medo, como todo mundo, né? De dar um passo maior, enfim, e aí se não der certo. Então, tudo que eu falo pra vocês aqui são coisas que eu já me questionei, que eu já vivi, que eu questiono mesmo, né? E às vezes estão relacionadas a crenças que a gente tem, relacionadas à nossa educação, experiências que a gente teve, nossas vivências, né? Então, tudo isso está relacionado. E aí eu vi, juntando isso, né, acabei de fechar uma turma do curso de Baby Planner, a turma tá já em andamento. Nesse meio tempo, quando eu começo a divulgar a turma, eu converso com muitas de vocês. E eu vejo quais são as dores de vocês. E eu vi que vocês me trouxeram alguns medos nessa hora de se desafiar, de tentar alguma coisa nova. Então eu achei que essa live, esse assunto da live, né, são 4 coisas que eu relacionei, que eu acho que tem tudo a ver da gente conseguir fazer algo muito legal para nossa carreira, estão relacionadas, tá? Então assim, eu vejo que às vezes a gente se reclama, né, poxa, mas não dá certo, eu faço aqui, não vai, o negócio e tal. Será que a gente está fazendo realmente, né? O que será que, ou às vezes não está fazendo, o que está te impedindo de fazer? Porque tem muito isso, né? Eu recentemente estava até falando com uma aluna e ela, ai, Carol, tá difícil, né? Não tô conseguindo divulgar, tô com dificuldade de divulgar, de falar com as pessoas. E aí eu conversei com ela, tive uma conversa muito legal, porque assim, eu acompanho as minhas alunas depois do curso, enfim. E aí eu falei pra ela, olha, você tá fazendo isso, você tá divulgando, porque eu tô vendo aqui nos seus conteúdos, eu não vejo em momento nenhum você falando sobre o que você faz, mostrando o seu trabalho, solucionando o problema daquela pessoa que compraria de você, né? Eu falei, então o foco aí não tá certo. Então não adianta a gente reclamar de uma coisa que a gente também não tá fazendo, né? E aí ela me mandou esses dias uma mensagem, ela falou, Carol, você tava certa, realmente faltava foco, eu tô com 3 clientes nesse momento. Eu falei, poxa, tá vendo, né? Então é tudo como é que a gente direciona. Então por isso que eu falo, a gente às vezes reclama que as coisas não estão acontecendo, mas a gente também não deixa as coisas acontecerem. E o ponto principal, né, que é o número 1 aqui das 4 itens que eu vou falar agora pra vocês, é o medo,
né? E eu bato nessa tecla do medo porque ele é constante. O medo, ele deixa a gente ali no nosso lugar, na nossa zona de conforto. Então, você imagina, numa situação que eu tenho hoje, eu tenho, tudo bem que eu tenho uma pessoa, né, que eu falei que me ajuda agora com os lançamentos, mas assim, funciona. Do jeito que eu tenho hoje, funciona. Eu faço tudo, ela me ajuda com algumas coisas, tá andando, tá andando. Tô vendendo os cursos, tô vendendo os cursos. As alunas estão indo bem, as alunas estão indo bem. Eu tenho um retorno financeiro, eu tenho um retorno financeiro, mas pode ser mais, né? E o negócio tá criando essa demanda para ser mais. Eu preciso cogitar dessa mudança, desse investimento. Só que eu tenho medo, porque aí se eu faço esse passo, se eu dou esse passo, não dá certo, né? Então esse medo tá ali comigo e eu tô confortável nesse momento, tá funcionando, né? O que me impede então de dar esse passo, se eu tenho condição de fazer esse investimento, né? E esse medo é uma proteção. A gente tem que pensar que quando a gente quer fazer quer alguma coisa a mais, quer fazer uma mudança, esse medo é uma proteção, justamente porque o que a gente tem hoje está dando certo, ou o medo de tentar algo novo e não dar certo. Mas assim, é isso, eu tô falando até em voz alta, porque justamente hoje no almoço eu tava falando com meu marido sobre isso, e ele falou assim, Carol, tem que testar, ou você tem nada, né, ou você precisa testar, porque senão você não vai saber se dá certo. E é uma coisa que eu falo constantemente aqui pra vocês. Quando eu comecei a trabalhar como baby planner lá há anos atrás, 7 anos atrás, é isso, eu arrisquei, né, e deu certo. Eu tô aqui hoje fazendo essa live com vocês, tô dividindo aqui a minha experiência com vocês por causa disso, porque deu certo. Então, é normal a gente falar, vou mudar, mas tem o medo ali na nossa orelha. Mas e se não der certo? Mas e se não der certo, né? Tipo, vai ver o que acontece pra depois reclamar que não dá certo, né? Assim, o que eu falei, hoje também é uma sessão de terapia, que eu tô dividindo o meu problema com vocês pra eu me convencer também aqui do que tá acontecendo. Mas é uma maneira de eu dividir com vocês esse aprendizado, tá, gente? Então, assim, o que envolve essa mudança do medo? A gente tomar uma decisão, né? Porque a gente tem a situação, a gente tem o medo, mas é isso, se a gente não arriscar, se a gente não testar, a gente não vai saber se dá certo. Então, é o que eu falei pra vocês, lá atrás, eu tomei essa decisão de começar, eu pulei de cabeça num negócio que eu não conhecia, que era o mundo de baby planner, era quase nada esse assunto, né? E de repente eu me vi trabalhando, aquele negócio dando certo, crescendo, atendendo cliente, fazendo trabalho pra empresa. Eu falei, poxa, né? Tem futuro, isso dá certo. E eu arrisquei e deu certo. Então, assim, essa tomada de decisão a gente precisa ter. Então, assim, não adianta a gente ficar reclamando que o negócio não dá certo se a gente não toma uma decisão para isso mudar, né? E essa decisão foi maravilhosa, porque assim, hoje eu conquistei, naquela época eu conquistei o que eu tanto buscava, que era uma flexibilidade de tempo. E eu continuo tendo isso, né? Então eu vou terminar a live aqui, vou buscar as meninas na escola, vou levar pra natação, pro inglês, sei lá pra onde, depois volta, fica com elas, brinca. Eu tenho isso, eu tenho meu tempo de trabalho, eu tenho meu tempo de ficar com elas, né? Mas tudo é resultado da decisão que eu tomei lá atrás, mesmo com medo, tá? E assim, gente, o medo tá ligado muito à procrastinação, que é o segundo item aí que eu queria falar pra vocês. O que é a procrastinação? É a gente deixar pra depois e tipo, vamos ver o que acontece, vamos levando, né? Eu não quero fazer hoje. E eu tenho muito disso, melhorei muito, gente, mas assim, procrastinar, pra mim eu não via como que o que eu estava fazendo era procrastinar, né? Eu não via isso. Eu simplesmente achava que não estava bom o suficiente para eu fazer. Então, assim, agora a hora não é a melhor hora para eu fazer esse curso, agora não é a melhor hora para eu fazer essa mudança, eu não tenho tempo para isso. E na verdade, a gente está sempre juntando algum problema, alguma coisa para não fazer. Então, eu não vou investir nisso agora porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou fazer isso agora porque eu não tenho tempo. Eu não vou fazer essa mudança de carreira porque pode ser que não dê certo. Gente, desculpa a gente vai ter sempre, né? Alguma situação em volta nisso vai ter, né? Então,
o meu problema do perfeccionismo me levou a perder grandes oportunidades, porque eu achava que nunca estava bom para colocar ideia na rua. Então eu tinha ideia, sou muito boa de ter ideia, eu tenho ideia todo o tempo. Aí eu queria já colocar na rua, daí eu falei assim, putz, mas falta isso, falta aquilo, preciso falar com não sei quem, preciso mostrar para não sei quem. Quando eu via, já perdi o timing. Aquela ideia já não funcionava para aquele momento, não ia ter mais tempo de fazer, enfim, o que envolvia talvez uma divulgação, enfim, projetos lá com as pessoas. Pra vocês terem uma noção, eu uma vez tive uma ideia de uma plataforma de conteúdo. Nesse meio tempo que eu tava, antes de começar a dar os cursos, assim. E aí eu tive essa ideia, um negócio, só que era um negócio muito megalomaníaco. Eu lembro um dia que eu cheguei em casa, coloquei tudo em post-it, desenhei na parede, literalmente, com post-its a ideia do que fazia o que entregava o quê. E era um negócio muito, muito complexo. E eu mostrei pro meu marido, eu falei, cara, será que eu tô viajando, né, no que eu tô fazendo aqui? E ele falou, olha, eu tenho uma pessoa que trabalha com isso, vamos conversar. E aí eu fui descobrir que a ideia era viável. E quando eu vi que a ideia era viável, eu voltei atrás e falei, não, eu não vou conseguir fazer isso agora, não é o que eu tô buscando no momento. Eu tava com a Lelê bebezinha, eu queria dar atenção pra ela, eu precisava dar atenção pra ela, que a Lelê foi uma criança que me demandou muita atenção no começo. Eu falei, não, agora não é o momento. Engavetei a ideia. E aí, mesmo assim, tipo, ela ia precisar de fazer muitas coisas e tal. Bom, aí um tempo depois, assim, meses depois, eu vi um anúncio de uma empresa, uma startup que colocou na rua uma plataforma muito parecida, o conceito era muito parecido, e teve um aporte de 7 milhões de reais de investimento para colocar o negócio para funcionar. Então eu falei assim, aquilo ali para mim não era o momento, eu deixei aquilo para depois, e talvez podia ter sido um negócio muito grande, né? Eu não me arrependo porque eu amo o que eu faço hoje, mas assim, é um exemplo dessa questão de deixar pra trás, de deixar pra depois, de procrastinar, né? A gente, não é agora, você precisa fazer muita coisa, isso aqui agora não funciona, isso aqui a gente vai deixando, e aí olha a oportunidade que podia ter sido, né? Então assim, a gente acaba se sabotando, e isso é uma coisa que a gente não pode deixar, a procrastinação a gente tá se sabotando, nunca vai ter um momento ideal. Nunca vai ter o cenário perfeito pra gente fazer o que a gente quer. O que a gente pode fazer? A gente pode planejar, né? Pra conseguir se estruturar pra fazer essa mudança, pra fazer, enfim, o que seja. Mas você precisa ter ali um plano, né? Mas não pode deixar o momento ideal, porque ele nunca vai chegar, né? Sempre vai ter um problema. E relacionado a isso, né, que eu falei das desculpas de ter um problema, entra o terceiro ponto, que são as desculpas. A gente sempre vai ter uma situação dessa. E recentemente eu estava ouvindo uma especialista em vendas falar, e ela estava falando de algumas objeções que as pessoas têm, né? E realmente eu escuto bastante, tipo, ai Carol, tô sem tempo. Carol, tô sem dinheiro. E aí eu falo, olha, mas você tá sem tempo, o curso ele é online, você pode assistir o tempo que você quiser, tem 1 ano de acesso ao curso, você tá sem dinheiro, você pode parcelar em 12 vezes, pode pagar com cartão, enfim, tem situações que podem ajudar, né? E eu via que aquilo, na verdade, eu comecei a ver que não era o problema da pessoa, era uma desculpa, porque eu tinha uma solução que podia ajudar ela, né? E, na verdade, a pessoa tinha uma desculpa. E aí, por que a gente traz essa desculpa? O que tem ali dentro da gente que tem essa desculpa que eu tenho que falar, não é o dinheiro, eu tenho que falar com meu marido, né? E aí a gente vai criando essas desculpas. Sempre vai ter uma desculpa. Uma mudança importante na nossa carreira, seja uma transição, seja um investimento, seja, enfim, uma especialização, a gente tem desculpa pra dar. Agora eu tô ocupada, não vou poder me dedicar. Gente, tempo, ninguém tem tempo, a gente cria o tempo, né? A gente arruma um tempo pra fazer as coisas que a gente quer. Dinheiro, a gente tem que entender qual é a nossa prioridade, né? Então, o que funciona aqui, e pra mim agora, o que funciona que talvez não funcionasse antes. Então, a gente tem que achar o que funciona pra gente. Deixa eu só ver aqui o seu comentário, Paulo. Me saboto muito, procrastino e tenho muito medo de mudar. Então, assim, eu vou te falar uma coisa, Paulo, é normal,
Mas a gente tem que mudar, porque é isso que eu falei, se a gente fica na posição de isso nunca dá certo, nunca funciona, eu queria, mas não dá, nunca vai dar mesmo. Então é o que eu falei, a gente tem que traçar um plano, a gente tem que entender quais são as nossas prioridades, que é o último ponto aqui que eu vou falar pra vocês da live, que são as prioridades. Então assim, vou fazer um exercício aqui com vocês. Qual é a sua prioridade relacionada à sua carreira, né? E aí se você não sabe responder, estamos com um problema, né? Porque você precisa saber o que é importante para você na sua carreira. E esses 4 pontos que eu levantei aqui, eles sempre vão ter. A gente sempre vai ter o medo, a gente sempre vai ter a desculpa, a gente sempre vai procrastinar alguma coisa. E se a gente não estiver focada no resultado, nessa nossa prioridade, não vai sair do papel, não vai acontecer, né? E de novo, gente, eu tô aqui falando em voz alta porque eu tô passando por isso e já passei várias vezes com outras situações e eu acho legal dividir isso com vocês porque é isso, são aprendizados, né? E então assim, a prioridade a gente tem que saber, se você sabe, guarda ela num papel e assim, pensa se ela tá fazendo sentido, essa sua prioridade tem a ver com o que você faz hoje, né? Porque eu vejo muita gente também assim, Carol, eu passei por isso. Carol, eu queria mudar de carreira porque eu quero ter mais tempo com minha filha. A minha transformação de carreira veio daí, né? Depois que a minha filha nasceu, que eu quis mudar de carreira. Então eu vejo muita gente, mas eu não sei por onde começar, eu tenho medo. Não sei se agora é hora de fazer um investimento. A gente passou aí por uma pandemia que, graças a Deus, as coisas agora estão começando a caminhar. Mas assim, muita coisa mudou, né? A gente tem várias oportunidades aí no mercado que as pessoas não estão enxergando e, enfim, pode melhorar a vida de muita gente, né? Então assim, veja se a tua prioridade faz sentido com o que você faz hoje. E se não fizer, o que você precisa fazer para mudar isso? E aí, gente, é isso. Quando você tem uma prioridade, ela tem que ser maior que o seu medo, né? Então, essa pra mim foi a tomada de decisão principal, o fator principal que me fez levar a tomada de decisão quando eu comecei a trabalhar como baby planner, porque a minha vontade de ficar mais tempo com a minha filha, de querer essa flexibilidade sem deixar de trabalhar, isso era muito maior pra mim do que o medo de começar algo novo, né? Então, quando a gente chega nessa balança, nessa ponderação, faz muito sentido. E foi aí que eu tomei a decisão que realmente o medo não era o foco principal, né? O meu medo era um fator que eu ia contornar ele com o planejamento. Então, quais eram os meus medos? De não dar certo. O que eu tenho que fazer para fazer o negócio acontecer? Eu tenho que fazer uma certificação, eu tenho que criar uma empresa, eu tenho que fazer divulgação, eu tenho que criar um Instagram, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que testar. É isso, e fui fazendo as coisas passo a passo, cada vez melhorando, né? E aí até hoje que eu tô aqui conversando e hoje ajudo outras pessoas a trabalharem com isso. Mas assim, foi um processo, foi um caminho, não é, né, da noite pro dia. Então assim, teve um planejamento pra eu conseguir tomar essa decisão consciente e segura que aquilo iria funcionar, né? Mas eu tinha essa prioridade. Então assim, eu vou deixar um exercício aqui pra vocês que eu acho que é importante e que eu acho que pode ajudar muito aí. Se você não tem essa prioridade, se você não sabe se faz sentido o que você está fazendo hoje, se você tem esse medo aí que bate de falar, poxa, Carol, não sei se é isso mesmo, quero mudar, eu não sei o que eu quero fazer, então eu vou convidar vocês a fazer um exercício muito simples e de verdade, quem está assistindo a live agora, quem vai assistir gravada depois, pode me procurar para falar, Carol, me ajuda aqui, me dá uma luz, enfim. Mas guarda isso, tá, gente? O exercício é o seguinte: primeiro entenda o que vocês gostam de fazer, se faz sentido o que você tá fazendo, né? Se você gosta de fazer realmente trabalho e faz sentido pra mim, ele tá de acordo com o que você quer. Então, eu queria ter a flexibilidade de tempo. Hoje eu tenho flexibilidade de tempo. Isso pra mim é o fator número 1, é o item essencial. Então, faz sentido? Porque também a gente fala assim, eu quero ganhar dinheiro, né? Vejo muito isso. Aí você tem um trabalho que você ganha dinheiro, mas você, vai trabalhar segunda-feira de bode, sexta-feira você quer estourar champanhe às 9 da manhã, que já tá chegando o final de semana.
Faz sentido isso? Você tá sempre cansada, desmotivada, então assim, uma hora aquele dinheiro ali que talvez seja importante nesse momento começa a perder o sentido, porque você tá esgotada daquilo, o todo não faz mais sentido para você. Então considera isso, se o que você quer realmente, né, faz sentido com o que você faz, com o que você gosta. E aí, se não tiver, a gente vai começar a traçar um plano. Ou se realmente você quer começar um negócio do zero, como é que você vai... o que você precisa fazer para chegar nisso? Então, você precisa estudar, você precisa fazer uma especialização, você precisa... Eventualmente, Carol, meu problema é financeiro mesmo, não tem de onde tirar. Faz um planejamento financeiro, guarda um dinheiro, pede ajuda para alguém, enfim, o que você precisa fazer para ter esse dinheiro, para fazer esse investimento? Porque se você acredita naquilo, e eu escutei isso hoje, você acredita no seu trabalho? Eu falei, acredito. Você acredita que vai ter retorno? Acredito. Então, o que você está esperando, né? Então, é mais ou menos essa ideia aqui que eu quero trazer para vocês. Que vocês sabendo onde vocês estão e para onde vocês querem ir, se a gente tiver ali um processinho, um plano, fica muito mais fácil de alcançar. E assim, traçou o plano, começa a testar. Eu vou testar aqui, vou fazer aquilo. Deu certo? Melhora. Conversa com as pessoas, melhora e vai sempre, né? Enfim, melhorando o que vocês estão fazendo. Deixa eu ver o que a Paula escreveu aqui. Precisamos de dinheiro, mas o que eu mais acredito é que devemos ter paixão pelo que fazemos e não pelo dinheiro. Então, Paula, eu concordo, porque assim, eu sou muito prova disso. Eu sempre fui muito voltada assim, quanto que eu vou ganhar? Né? Quando a gente tava lá, quando eu trabalhava lá no mercado, CLT, e aí eu vi, principalmente depois que as minhas filhas nasceram, que essa chave mudou. A minha prioridade não era o dinheiro tinha que ser a consequência. A minha prioridade eram as minhas filhas. O que eu precisava fazer, porque eu não queria depender financeiramente do meu marido. Então, o que eu precisava fazer para eu ter um trabalho meu, uma renda minha, né? E que me trouxesse isso que eu queria, essa flexibilidade. Aí eu fui trabalhar como baby planner, capenguei no começo, enfim, tudo bem, mas deu certo, fiquei anos trabalhando aí, deu super certo. Hoje eu ensino outras mulheres, né, essa profissão, mas é isso, a gente tem que, enfim, saber o que funciona pra gente. Eu falo hoje em dia que eu acho que o dinheiro é muito consequência disso. Eu faço aqui, por exemplo, o trabalho que eu faço aqui, que eu trago pra vocês, o conteúdo, é difícil pra caramba fazer, é difícil toda hora ter ideia de vir conversar, enfim, de trazer um negócio legal, de cuidar do curso, de cuidar das alunas, mas eu tenho certeza absoluta que o que eu entrego é uma coisa legal. Eu gosto de ver o retorno das minhas alunas trabalhando, se sentirem seguras de trabalhar, de terem resultados. E aí, essa compensação, pra mim, é maravilhosa. Então, quando a gente tem essa compensação com o que a gente faz, que a gente gosta, aquilo começa a girar e o dinheiro acaba sendo realmente, eu acho que o resultado disso. Não me agregou, sabe? Quero especializar nesse... Alexandra, o que não te agregou e quero especializar nesse nisso, quero saber pra onde começar. Você quer trabalhar com maternidade, é isso? Eu sou suspeita pra falar, mas eu, de verdade, se é maternidade que você quer trabalhar, se é uma coisa que você tá procurando, eu acho que, eu falo muito isso, tá? Porque eu acredito nisso e eu vejo que faz sentido e eu vejo muitas alunas tomando essa frente. O trabalho da Baby Planner, ela tem várias frentes de trabalho, várias possibilidades de trabalho, né? Desculpa, deixa eu ver aqui então o que você escreveu aqui que eu não... Eu acho que não apareceu pra mim, Alexandra. Deixa eu ver. Não apareceu pra mim aqui, desculpa. Mas vê se faz sentido isso que eu tô te falando. O trabalho da Baby Planner, ele é muito completo, né? Ele tem muitas frentes de trabalho. Então, ele não ajuda a cliente só com a gestante, só com a lista de enxoval. Ele ajuda com o cronograma da gravidez, com o quarto e da maternidade, cuidados com o recém-nascido, organização, né, da casa, enfim, do pós-parto, segurança da casa, são várias frentes. Então, o que acontece? A Baby Planner, ela acaba acompanhando a gestante do começo ao fim.
E aí eu falo que não necessariamente você precisa seguir esse trabalho ali exatamente com o que eu apresento no curso, com essas frentes. Você pode trazer algum conhecimento seu, você pode se especializar só numa frente. Então, assim, eu falo que a porta de entrada, ela entende o que ela pode trabalhar como Baby Planner e ela vai adaptando com a realidade dela, com o conhecimento que ela já tem. Quero saber sobre o curso. Tá, então aguenta aí, Ale, que eu já vou falar com você. Então ela tem várias frentes que ela consegue atuar, entendeu? E aí ela junta com essa parte dessa especialização dela, né? Por exemplo, a consultora de amamentação, ela pode ajudar tanto na gravidez como no pós-parto, ali com a amamentação em si, né? Para ela se preparar para a amamentação e depois. Então tudo depende, eu instigo muito as minhas alunas a pegarem o que elas já conhecem, desde uma advogada, uma nutricionista ou uma consultora de amamentação, tanto faz, eu trago esse conhecimento que ela tem, porque ela já sabe o que ela pode agregar com o que ela trabalha ali, tá? Ale, respondendo a sua pergunta aqui, quero saber sobre o curso, a diferença entre organização baby e organização... Tá. Então vamos lá. Personal Organizer é uma profissional, acho que é isso que você está me perguntando. A Personal Organizer, ela é uma especialista na organização da casa, né? O espaço físico da casa. A Baby Organizer é uma Personal Organizer especializada em baby, e na parte do bebê. Então, ela está especializada nessa organização infantil. E sim, tem alguns pontos que são importantes, porque não é simplesmente colocar as roupas nas gavetas. Tem todo um raciocínio de usar o trocador, os armários, onde vai o quê, enfim. Inclusive eu tenho um módulo de Baby Organizer dentro do curso de Baby Planner, porque a Baby Planner pode muito bem fazer esse trabalho da Baby Organizer, né? Então, essa parte de organização, ela tá apta a fazer isso. Então, eu até brinco que a pessoa sai com 2 cursos em um, né? De Baby Organizer e de Baby Planner. Então, é uma frente de trabalho que a Baby Planner pode atuar, né? Então, assim, a Baby Planner, ela tem muitas mais frentes do que a Baby Organizer. A Baby Organizer, ela é focada na organização física do espaço, certo? Mesmo que ela não organize somente o quarto do bebê, porque ela vai ter que organizar outras coisas dentro da casa, a lavanderia, a cozinha, para receber os itens da criança que vai chegar, a Baby Planner ela pode agregar com muito mais, né? Ela tem outras frentes de trabalho e isso eu ensino no curso. Só que essa parte de Baby Organizer eu também coloco no curso, porque eu acho que é uma frente que a Baby Planner está super apta a trabalhar. Então, é que eu falei, são 2 cursos em um, se a gente for ver, né? Tem um módulo só sobre organização e segurança para as Baby Planners. Te respondi. Se ficar qualquer dúvida, pode me chamar, não tem problema, tá? Eu converso com você tranquilamente. Se quiser me chamar no WhatsApp também, fica super à vontade. Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês na live de hoje. Se vocês têm mais alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, fiquem super à vontade. Acho que não, né? Achei legal que vocês perguntaram bastante coisa, viu? A ideia é essa mesmo, de ter essa troca. E o que eu falei pra vocês, eu trago essas coisas pra vocês que eu tô passando justamente pra gente dividir e vocês verem que são aprendizados, né? A gente vai trazendo coisas aqui que a gente aprende. Espero que tenha ajudado vocês. A live vai ficar gravada. E aí, semana que vem, a live... me chama no WhatsApp, tá bom? Que eu converso com você, ou no direct, fica à vontade, que foi mais fácil pra você. E, gente, as lives não vão ser só de quinta-feira, tá? Quinta-feira, hoje pra não deixar passar essa semana em branco, eu fiz a live hoje, tá? Mas semana que vem a live vai ser de terça-feira às 3 da tarde. E aí vamos testar esse horário pra ver se funciona, que eu quero a participação de vocês. Eu gosto que vocês perguntem, eu gosto de ter vocês aqui. Podem sugerir assuntos também pras lives, fiquem super à vontade. Quanto mais interação com vocês, melhor, tá bom? Um beijo, gente, até semana que vem. Até terça, hein? Terça às 3.